principal. Amós, capítulo 1. Vou esperar todos se encontrarem para a gente conseguir acompanhar juntos, termos um melhor entendimento. Lá no final do Antigo Testamento, você encontrar Jeremias, Ezequiel, Daniel. É só você passar algumas folhas que você chega em Amós. Amós basicamente é um livro que trata das injustiças do seu tempo. A gente vai ver que o profeta Amós, ele vai denunciar várias injustiças que aconteciam ali, especialmente no meio do povo de Deus ali, Israel. Aí sim, a galera se juntou aí para todo mundo encontrar e ler junto. Então vamos, Amós capítulo 1, diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. E Amós disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará. Assim diz o Senhor. E aqui Amós vai começar uma série de sentenças sobre algumas nações que ficavam em volta de Israel, nações vizinhas e, por vezes, também inimigas. Então, Amós começa dizendo essas sentenças. A primeira sentença, que no verso 3 ele vai dar para a Síria. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, que era a capital da Síria, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Por isso porei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá as fortalezas de Ben-Hadad. Quebrarei os ferrolhos de Damasco e eliminarei o morador de Biqueate-Aven e o que tem o cetro de Bet-Eden. O povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Então aqui vai a sentença contra a Síria. E aí ele continua no verso 6. Agora a sentença vai contra a Filístia, a terra dos filisteus. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativo todo um povo para entregá-lo a Edom. Por isso porei fogo nas muralhas de Gaza, fogo que consumirá suas fortalezas. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Voltarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. A próxima nação que ele vai direcionar a sua sentença é Tiro. Assim diz o Senhor, verso 9: por 3 transgressões de Tiro, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso porei fogo nas muralhas de Tiro, fogo que consumirá suas fortalezas. A próxima nação que Amós vai proferir a sentença é Edom, verso 11. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque perseguiu seu irmão com espada, e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar, e conservou a sua indignação para sempre. Por isso porei fogo em Temã, fogo que consumirá as fortalezas de Bosra. A próxima nação, Amon, verso 13. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4,
não suspenderei o castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade, para ampliarem as suas fronteiras. Por isso porei fogo nas muralhas de Rabá, fogo que consumirá suas fortalezas, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes com ele, diz o Senhor. A próxima nação é Moabe, capítulo 2, verso 1. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até reduzi-los a cinza. Por isso porei fogo em Moabe, fogo que consumirá as fortalezas de Queriote. Moabe morrerá, entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei do meio dele o juiz, e juntamente com ele matarei todos os seus príncipes, diz o Senhor. Amós está proferindo essas palavras em Israel, o reino do norte, o reino que estava experimentando grande prosperidade ali nos dias de Jeroboão. O povo estava atravessando um tempo de paz, um tempo de tranquilidade, porque os seus vizinhos, as nações inimigas, estavam enfraquecidas. Então, desde os tempos de Salomão, não se experimentava tanta prosperidade. Israel, como bem você pode lembrar, era o reino do norte, composto por 10 tribos de Israel. O reino do sul, que foi dividido ali logo depois da morte de Salomão, quando o seu filho é para assumir as 12 tribos de Israel e reinar como o seu pai, o filho de Salomão, chamado Roboão. Ele decide, na verdade, escutar conselhos de pessoas mais jovens, e aí coloca mais tributos e mais impostos sobre o povo. O povo se revolta, chama Jeroboão, que era um dos servos de Salomão, e fala: vamos romper aqui, vamos dividir esse reino. E aí o reino é dividido, o povo de Deus fica dividido entre Judá, com a tribo de Benjamim, que era bem pequena, e as outras 10 tribos acompanham Jeroboão. Jeroboão I, aqui já é vários anos depois, com Jeroboão II. Então esse reino do norte, ele recebe essas palavras do profeta Amós, e até agora, as pessoas que estão escutando essas palavras, os ouvintes dessas sentenças, estão alegres, estão felizes, porque, poxa, está condenando aqui a Síria, meu inimigo, os filisteus, grande inimigo dos judeus. Tiro rompeu e quebrou a aliança que nós tínhamos com ele. Edom são os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Edom por vezes nos traiu, é isso mesmo, o Senhor tem que matar eles mesmo. Amon e Moabe, os descendentes ali das filhas de Ló, que tiveram relações ali com Ló, e surgiram essas 2 nações, Amon e Moabe, que ficavam próximas também. É isso mesmo, Deus, queima esses ímpios, esses pagãos. E até agora o povo de Israel, ouvindo essas palavras, está comemorando, está feliz, está satisfeito, porque a verdade é que nós gostamos quando aquela pessoa que a gente não gosta sofre, quando aquela pessoa que a gente não gosta passa dificuldade, quando Deus pesa a mão sobre a vida do meu inimigo. Por vezes a gente gosta, e o povo de Israel está ouvindo isso e está se satisfazendo com essas sentenças contra os povos inimigos. Mas Amós não para por aí. No capítulo 2, verso 4, ele continua: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos. Os falsos deuses os enganaram, deuses que os pais deles haviam seguido. Por isso porei fogo em Judá, fogo que consumirá as fortalezas de Jerusalém. Nessa hora que o povo de Israel está no ápice, é isso mesmo, Deus, queima aquele povo de Judá, queima aquele povo de Judá, eles que seguiram Roboão lá atrás, eles que não quiseram seguir Jeroboão, eles que por vezes, que antigamente eram nossos irmãos, mas por vezes entraram em guerras com a gente. Queima mesmo, queima Jerusalém, aquela cidade onde eles oferecem sacrifício a ti, mas na verdade o lugar que deve se oferecer sacrifício é aqui em Betel. Lembra da mulher lá do poço de Samaria? Exatamente isso. E Israel nesse momento está feliz da vida, porque os seus inimigos vão ser queimados, e também Judá, o seu irmão, será queimado e receberá a sentença do Senhor. E nessa hora, provavelmente os ouvintes estão alegres,
bebendo vinho, felizes da vida, e ainda mais porque eles estavam experimentando um tempo de prosperidade e de paz. Então eles imaginavam que aquelas profecias que falavam que o trono, sabe, do Senhor estaria sobre toda a terra e todas as nações se chegariam e experimentariam da voz do Senhor, eles falam: nós estamos vivendo esse tempo, é sobre o nosso tempo, é sobre o nosso povo que nós vamos experimentar o domínio do Senhor sobre toda a terra. É daqui mesmo, do reino de Israel, do reino do norte, é aqui da nossa capital Samaria em que todos ouvirão falar do Senhor, é isso que nós vamos experimentar. Até aí eles estão nessa empolgação, mas Amós continua a proferir as suas sentenças. E aí ele continua no capítulo 2, no verso 6, e diz: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo. Nesse momento o povo de Israel deve ter tomado um susto. Como assim, Senhor? Queimar os meus inimigos até que vai, queimar Judá, o meu irmão, aí, até aí tudo bem. Mas o Senhor também irá proferir uma sentença de castigo para nós, o teu povo, as 10 tribos de Israel. Nesse momento eles tomam um susto, e Amós começa a proferir a sentença para aquele povo. Sentença essa que vai ser maior do que a sentença que ele proferiu contra os outros povos. E ele diz: para você, Israel, para você, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e o seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome. Eles se deitam ao lado de qualquer altar sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Todavia fui eu que destruí diante deles os amorreus quando eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos por cima e as suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus, e ordenaram aos profetas que não profetizassem. E aí ele vai fechar aqui essa primeira profecia, esse primeiro oráculo, do verso 13 ao verso 16, dizendo: como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali, onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio, os mais fortes não poderão usar a sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam o arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos reunidos aqui nesse domingo como povo teu, Pai. Ó Deus, o Senhor nos trouxe aqui para nos relembrar das tuas maravilhas, dos teus grandes feitos. O Senhor nos trouxe aqui para renovar nos nossos corações a esperança, ó Deus, que foi conquistada por teu Filho Jesus Cristo ali na cruz, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor continua a nos pastorear, a nos apacentar como tuas ovelhas, Pai, domingo após domingo, cuidando de nós e nos dando o teu alimento. Obrigado por isso, no nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o livro de Amós é um livro que trata sobre injustiças do seu tempo. Você vai observar aqui que quando ele traz essa sentença que nós acabamos de ler sobre Israel, ele vai tratar de diversas injustiças, principalmente injustiças sociais que aconteciam contra os pobres ali, que haviam no meio do povo de Deus. E o livro de Amós ele já vai começar proferindo essas sentenças de condenação, primeiro para essas 6 nações vizinhas, e depois, logo em seguida, para Judá e para Israel, o povo de Deus. Eu acho interessante porque ele começa o capítulo 1 aqui no verso 1, se identificando, né? Ele fala quem ele era, e é engraçado que Amós aqui, ele não vai dizer que ele era um profeta.
Amós, ele não vai se identificar como profeta, pelo contrário, ele fala palavras que vieram em visão a Amós, um pastor da cidade de Tecoa. Então Amós era um homem que cuidava de ovelhas. Depois ele vai se identificar também como alguém que cuidava de gado e também como alguém que plantava figos. Amós era um homem simples, um homem trabalhador. E para você ficar por dentro um pouco mais do contexto, nessa época aqui, em Israel e também em Judá, existia uma profissão, que era a profissão de profeta. Então existia escolas de profeta, onde as jovens, logo depois ali de completarem certa idade, já eram encaminhados e consagrados para serem profetas. E nessas escolas de profetas eles aprendiam sobre a profissão, e aí se tornavam profetas, né? Enfim, existiam profetas em Jerusalém e existiam profetas em Israel. Mas acontece que esses profetas, ou a grande maioria dele, haviam sido comprados pelos reis, pelos poderosos, pelas pessoas mais ricas, pelos homens mais influentes, tanto politicamente quanto religiosamente. Então esses homens pegavam esses profetas que eram profissionais e traziam para os seus palácios, principalmente os reis e os homens mais ricos, pegavam esses profetas, traziam para os seus palácios e compravam e pagavam literalmente dinheiro, sustentavam esses profetas, para que esses profetas profetizassem coisas boas para esses homens. Então esses profetas eram proibidos de dizer que aconteceria algo mal. Esses profetas eram proibidos de falar sobre injustiças sociais, eram proibidos de falar sobre o pecado que aqueles homens estavam cometendo. Então, como a classe profética, tanto de Judá quanto de Israel, havia sido comprada, havia sido vendida por causa... Então o Senhor levanta esse homem que não era profeta profissional, mas que recebeu ali a palavra do Senhor para profetizar, especialmente contra a nação de Israel. Então o livro de Amós, basicamente ele vai destrinchar o julgamento de Deus sobre a nação de Israel, sobre as 10 tribos que formavam o reino do norte. E Amós vai esmiuçar os pecados que aconteciam naquela sociedade. Ele vai mostrar como que o povo de Deus estava transgredindo os mandamentos do Senhor. E transgredindo de maneira que, praticava diversas injustiças sociais contra os mais necessitados. Esse era o maior motivo da ira de Deus. Além de imoralidade sexual, além de transgredirem diversas leis, o que mais desagradava, o que causou mais a ira do Senhor contra o povo de Israel, era a injustiça social que acontecia naquele tempo. Mas nós vamos ver especialmente esse capítulo 1 e 2 hoje, e depois a gente vai tratar mais especificamente dos pecados de Israel e como que isso vai se aplicar para a gente. Mas primeiro, o que nós vamos abordar hoje, que nós vamos tratar hoje, em 3 pontos. O primeiro que é a condenação sobre as nações vizinhas, ou sobre as nações pagãs. O segundo ponto vai ser o pecado de Israel. E o terceiro ponto vai ser quem poderá escapar da condenação. Bom, Amós, depois de se identificar como um pastor, como alguém que não era profeta profissional, ele vai começar a proferir as sentenças. E eu acho muito interessante. Ele começa dizendo assim: o Senhor rugirá de Sião. O Senhor rugirá. Isso quer dizer que Deus não estava satisfeito. Deus não é apresentado por Amós aqui nesse momento como alguém que está feliz, que está confortável, que está satisfeito. Quando um leão ruge, é porque ele vai fazer alguma coisa. Quando um leão ruge, é porque ele está próximo de dar o bote, ele está em alerta, ele está próximo de fazer alguma coisa, de tomar um comportamento agressivo. E Amós vai dizer: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, os campos dos pastores estarão de luto e o alto do Carmelo secará. Então ele vai usar o campo dos pastores, que eram as partes mais baixas, e o monte do Carmelo, que era a parte mais alta. Isso significa que o julgamento de Deus, que o Senhor iria rugir, iria trazer julgamento sobre toda a terra de Israel. Mas ele vai começar primeiro trazendo a condenação sobre as
nações vizinhas. É o primeiro ponto. Amós pronuncia o julgamento de Deus sobre as nações vizinhas. E nós vimos aqui algumas nações, né? Síria, a Filístia, nós vimos aqui Tiro, nós vimos Edom, Amon e Moabe. Eram 6 nações. Essas nações, meus irmãos, elas vão também experimentar o julgamento de Deus, assim como Israel vai experimentar. E Deus vai primeiro tratar com essas nações. Então, por que essas nações estão sendo julgadas? Amós vai dizer no seu texto por que cada uma delas está sendo julgadas. Por exemplo, a Síria, ela está sendo julgada por atrocidades cometidas na guerra. E a gente está vivendo um tempo de guerra hoje, a gente pode ver como que a guerra pode fazer os homens cometerem mal, cometerem violência, como pode fazer aflorar os sentimentos mais negativos nos corações dos seres humanos, a guerra. E aí, Amós vai dizer, a Síria está sendo condenada porque eles fizeram atrocidades na guerra. Ele vai dizer, vocês passaram um instrumento de trilhar com pontas de ferro sobre Gileade. Esse instrumento era como se fosse um instrumento de agricultura, que rasga a terra. É uma tábua com pregos que rasga a terra. E ele vai comparar isso à maldade, à transgressão que a Síria cometeu sobre Gileade. Então, Deus está condenando a Síria por causa de atrocidades, de maldade que eles cometeram na guerra. Os filisteus, ele vai condenar os filisteus por causa de ataques que eles fizeram contra outras aldeias, ataques surpresas, contra aldeias indefesas e também por escravizarem os seus habitantes. Então ele está condenando aqui os filisteus, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Escravidão, agir com maldade. Perceba, nenhuma dessas nações aqui era inocente. Deus estava condenando elas por causa da maldade que elas cometiam. Olha aqui Tiro. Tiro também está sendo condenado pelo comércio de escravos. Por causa de 3 transgressões de Tiro, ou por causa de 4, não suspenderei o meu castigo, porque levaram em cativeiro todo um povo para entregá-lo a Edom. Então, guerreou, pegou todo um povo, ou seja, não deixou ninguém desse povo livre, todo um povo, e escravizou esse povo e vendeu ele para Edom. Edom também vai receber o seu castigo. E ele vai dizer que Edom está sendo condenado porque ele era irmão de Israel, da descendência de Esaú. Edom é um povo que descende de Esaú, irmão de Jacó. Então eles eram irmãos, frutos ali dos mesmos pais. Mas esse povo por anos teve um comportamento hostil para com Israel. Por vezes atacou Israel, inclusive atacou Israel pelas costas. Então é um povo mau, olha, porque perseguiu o seu irmão com espada e não teve nenhuma compaixão dele. A sua ira não cessou de despedaçar e conservou a sua indignação para sempre. Então Edom está sendo condenado por maldades, por causa da guerra, porque perseguia o povo de Israel também. Amon também recebe condenação pelo genocídio, olha só, por 3 transgressões dos filhos de Amon, sim, por causa de 4, não suspenderei o meu castigo, porque rasgaram o ventre das grávidas da região de Gileade. Então, é isso mesmo, né? Amon tinha a prática de abrir o útero, o ventre das grávidas em meio à guerra, para matar os seus descendentes, para garantir que aquela nação que eles estavam atacando não teriam descendentes que pudessem no futuro guerrear contra eles. Então, maldade e crueldade extrema acontecia ali em Amon. E Moabe, a 6ª nação, também está sendo condenada por demonstrar desrespeito absoluto para com os mortos, né? Então, vem o julgamento sobre Moabe também, porque queimou os ossos do rei de Edom até reduzi-los a cinzas. Então, todas essas nações, meus irmãos, eram culpadas. As nações ímpias e vizinhas estavam sendo condenadas por essas atrocidades, pela maldade que eles cometiam. É uma condenação diferente. É uma condenação diferente da que acontece em Jerusalém e da que acontece em Israel. Judá, por exemplo,
você vai ver aqui no capítulo 2, no verso 4, que ele foi também condenado, mas foi porque ele rejeitou a lei do Senhor e não guardou os seus estatutos. Israel, da mesma maneira, vai ser condenado porque rejeitou a lei de Deus, os seus estatutos. Perceba que há uma diferença entre a condenação das nações pagãs, das nações ímpias, e uma condenação diferente para o povo de Deus. Isso acontece porque existem dois tipos de revelação. A revelação geral que todo ser humano vai receber, e o apóstolo Paulo vai falar sobre essa revelação geral lá em Romanos, no capítulo 1, quando ele diz assim, capítulo 1, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pôde conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. O apóstolo Paulo está elucidando para a gente como que Deus trata com as nações que não conhecem Ele, com as nações que nunca ouviram falar do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que nunca ouviram falar, talvez, de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que esse é o caso também dessas mesmas nações, dessas 6 aqui. O que acontece com essas nações? Elas não receberam a lei de Deus, elas não receberam uma revelação especial, como Deus revelou, por exemplo, para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés. Não, essas nações não tiveram esses homens. Mas elas também receberam uma revelação de Deus, que é a revelação geral. O apóstolo Paulo está dizendo que todos os seres humanos receberam essa revelação. Que Deus, ele pode ser conhecido por meio das coisas que ele manifestou entre esse povo. Por meio dos seus atributos invisíveis, por meio do seu eterno poder e da sua divindade, que claramente se reconhecem desde a criação. Ou seja, ninguém, meus irmãos, pode chegar diante de Deus e falar assim, ó Senhor, eu fui mal a minha vida inteira porque eu não te conhecia, porque eu não sabia o que era certo e o que era errado, porque eu não sabia que rasgar o ventre das grávidas era errado, eu não sabia que escravizar povos era errado, eu cometia maldades, mas era na inocência. Não, isso não acontece, não existe nenhum ser humano inocente, meus irmãos. Todos os povos, todas as nações, qualquer pessoa que seja o índio que vive recluso na tribo mais extrema do planeta Terra. Deus trouxe uma revelação geral que abarca todas essas pessoas, de maneira que ninguém é inocente. Todo mundo sabe, no fim, lá no seu coração, o que é certo e o que é errado. Todo mundo sabe quando está cometendo uma maldade e quando está fazendo o bem para alguém. Sabe, o nosso coração, ele testifica isso. Quando a gente faz maldades, mesmo que a gente não conheça o Senhor, mesmo que alguém nunca tenha conhecido o Senhor, quando ele mata alguém, quando ele faz uma maldade a alguém, o seu coração sabe que ele está fazendo a coisa errada. Assim também quando ele faz a bondade a alguém, no seu coração, ele sabe que ele está fazendo o bem para alguém. Então não há desculpa. Todas as civilizações, desde o princípio, sabem o que é o bom, o que é bom e o que é mal. Mas Deus está condenando essas nações aqui, e vale ressaltar a paciência de Deus, descrita no seu povo, descrita por meio da poesia aqui, a paciência de Deus para com o pecado das nações. Não é que Deus vê alguém matando outra pessoa e condena aquela pessoa no mesmo momento. Não é que Deus vê alguém cometendo uma atrocidade e no mesmo minuto, no minuto seguinte, ele vai lá e fulmina aquela nação, aquela pessoa. Não, Deus é extremamente paciente com o pecado do ser humano, seja com o pecado do seu povo, seja com o pecado daqueles que não são seu povo. Deus é paciente, e isso a gente vê no texto, por meio da poesia, que diz assim, por 3 transgressões do fulano, sim, por causa de 4. Ele repete esse paralelismo em todas as sentenças. Isso está querendo dizer, meus irmãos, Amós está querendo dizer que esse povo não está sendo condenado por causa de uma maldade que eles fizeram.
por causa de um ato de maldade que eles cometeram em uma determinada guerra. Não, esse povo está sendo condenado com base em diversos atos de maldade. Quando ele fala assim, por causa de 3 transgressões, sim, por causa de 4, ele está querendo dizer que esse povo tem sido mal de geração em geração, que esse povo tem cometido maldades e atrocidades há anos, há décadas, há séculos. Esse povo tem despertado a ira de Deus. Então, Deus está mostrando aqui que ele foi paciente com todos. Ele foi paciente com a Síria, ele foi paciente com os filisteus, com Tiro, com Edom, com Amon, com Moabe. Ele foi paciente com Judá e também foi paciente com Israel. O Senhor é paciente, ele é tardio em irar-se. É assim que ele vai se revelar, por exemplo, para Moisés. Lá, quando Moisés sobe no monte para receber a revelação de Deus, as tábuas dos 10 mandamentos, o Senhor passa por ele e o próprio Senhor profere palavras para Moisés, dizendo assim: eu sou compassivo e eu sou tardio em irar-se. Essas são as palavras de Deus. Isso não é apenas para com o seu povo, mas para com todos os povos. Mas esse povo aqui pecou de geração em geração, e por isso eles estão recebendo a punição e o julgamento de Deus. É interessante porque não é apenas aqui que a gente vê isso acontecendo no Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Gênesis no capítulo 15, quando o Senhor chama Abraão, ele fala o seguinte para Abraão: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra que você está, que na época era Canaã, por herança. Mas Abraão perguntou: Senhor, como eu saberei que vou herdar essa terra? E aí Deus fala para Abraão: fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, ou seja, eles vão para o Egito, será reduzida à escravidão, será afligida durante 400 anos, tudo isso aconteceu no Egito. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Ok. E depois eles sairão de lá com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, voltarão para cá, para Canaã. Por quê? Porque a medida da iniquidade dos amorreus, que eram os povos que habitavam na terra de Canaã, ainda não se encheu. Ou seja, Deus esperou aí, no mínimo, 400 anos, e depois mais 4 gerações, para que a medida da iniquidade dos amorreus pudesse se encher. Veja a paciência de Deus. Não é que Deus é um malvadão lá no Antigo Testamento que sai condenando todo mundo, não. Deus é compassivo e tardio em irar-se. E até mesmo dos ímpios, meus irmãos. E aí a gente olha para os dias de hoje e fala: poxa, como é que Deus permite que os terroristas do Hamas entrem em Israel e matem crianças e mulheres, e matem inocentes, e matem civis? E outros vão dizer: aí ó, o Deus que vocês defendem, Israel é o povo dele e está cometendo atrocidades contra o povo palestino. Como que Deus permite isso? Porque Deus é compassivo e tardio em irar-se, meus irmãos. Ele vai soltando a corda, ele vai deixando, sabe, que as nações, que os povos, que os governantes cometam a sua maldade, a sua atrocidade, até que se encha a medida da iniquidade desses povos. E aí depois o Senhor vem e julga esses povos. Então, meus irmãos, o que eu tenho a dizer para você hoje, nesse primeiro ponto, é que Deus vai lidar com esses povos. Deus vai lidar com o Hamas, Deus vai lidar com Israel, que por vezes também comete atrocidades de guerra. Deus vai lidar com a Rússia, Deus vai lidar com a Ucrânia, Deus vai lidar com qualquer nação que seja. Deus está demonstrando aqui no livro de Amós que Ele governa essas nações no fim das contas. Ele governa todo mundo e Ele sabe o tempo determinado em que Ele vai lidar com a maldade do ser humano. A esperança que nós temos, meus irmãos, é que a maldade que o ser humano comete, que a atrocidade que as nações cometem, Deus está vendo. E Deus está recebendo essas atrocidades como se fossem os inocentes. Quando o Hamas assassina inocentes, Deus está sendo ofendido. Quando Israel mata civis, Deus está sendo ofendido. E a iniquidade desses povos vai se enchendo até que em determinado momento Deus derrama a sua ira sobre esses povos. É isso que Amós está demonstrando aqui no capítulo 1. Deus vai lidar com eles.
O Senhor julga as nações no tempo determinado, quando a medida da iniquidade se enche. O leão rugirá. Bom, beleza. As nações aqui estão sendo condenadas por causa do pecado que eles cometeram, mas e o povo de Deus? E Israel? E Judá? Bom, meus irmãos, Israel e Judá também será condenado. No verso 6, ele começa dizendo, assim diz o Senhor, e aí ele começa a proferir o julgamento por causa das transgressões de Israel, por 3 transgressões de Israel. Sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro. E aqui ele vai proferir a condenação e vai enumerar diversos pecados que o povo de Deus, e agora veja, não são mais as nações inimigas, que o povo de Deus cometia. E o pecado do povo de Deus era mais grave. Por quê? Porque eles conheciam a Deus. Eles conheciam a lei. A revelação que eles receberam não era apenas do que é bom e do que é mal. A revelação que eles receberam era uma revelação especial, uma revelação específica, uma revelação de um Deus, Amós vai dizer, que os tirou da terra do Egito, que o fez seu povo, e que era para essa nação que Deus tirou do Egito, ser a nação que brilharia entre as outras nações, como a nação mais justa, como a nação que demonstraria as qualidades, os aspectos de Deus ali, para todo mundo. Então era para a nação ser a nação mais justa, a nação que prega a paz, a nação que trata os necessitados com justiça, era para ser a nação que cuida do pobre, do órfão e da viúva, era a nação que era para ser a nação, não diria perfeita, porque o ser humano não é perfeito, mas era para ser a nação que representa a justiça. Mas não era isso que estava acontecendo no meio do povo de Deus. Pelo contrário, meus irmãos, Deus, ele tinha uma preocupação enorme com os necessitados no meio do seu povo. E ele deixou diversas leis em Levítico, em Êxodo, em Deuteronômio. Ele deixou diversas leis que protegiam os necessitados, que protegiam o pobre, que protegiam os fragilizados. E o que está acontecendo aqui é exatamente o oposto. Sabe, Amós vai dizer que, olha só o que o povo estava fazendo, porque vocês vendem o justo por dinheiro, ou seja, chegava um homem que era justo, que não tinha cometido nenhum crime, nenhuma maldade, não tinha transgredido a lei. Ele chegava diante do juiz, que existia ali, juízes em Israel, para ser julgado. Esse juiz condenava alguém que era justo e recebia propina por causa disso. Vocês condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Olha só o que estava acontecendo em Israel. Alguém muito pobre mesmo, poderia ter cometido alguma coisa errada, ou sei lá, roubou um par de sandálias. É errado? É errado. Mas vocês estão condenando uma pessoa que é necessitada, que está passando fome, por causa de um par de sandálias? Não foi isso que eu ensinei para vocês. Vocês esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Então aqui eles estavam cometendo diversas injustiças sociais. Deus tinha mandado eles cuidarem do pobre, do órfão e da viúva. E eles estavam esmagando a cabeça dessas pessoas no pó da terra. Pense o que esse povo estava fazendo ali naquela época. Nós vamos destrinchar isso nos outros capítulos. No decorrer do livro, Amós vai esmiuçar esses pecados de Israel. Então eu não vou falar de todos eles de uma maneira mais profunda hoje, porque isso vai ser tratado nos próximos sermões. Então, um homem e o seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o meu santo nome, algo que era proibido na lei. 2 homens da mesma família terem relações com uma mesma mulher, ou seja, imoralidade sexual estava acontecendo também no meio daquele povo. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor. Isso também era proibido. Quando alguém tinha uma dívida por você, você podia penhorar a roupa dele. Mas Deus mandava devolver essa roupa ao final do dia, porque aquela poderia ser a única roupa que o necessitado tinha, e que ele pudesse se abrigar do frio com aquela roupa. E era o contrário que eles estavam fazendo aqui. Eles penhoravam as roupas dos pobres e dos necessitados como dívida. E eles se deitavam em cima dessas roupas.
ao lado dos altares, recebidas como penhor, e no templo do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. Olha só, estava tudo errado, meus irmãos. Eles estavam experimentando paz e prosperidade, mas o que eles estavam fazendo com esse tempo era transgredir a lei de Deus e, tratar os necessitados, os fragilizados daquela sociedade, de uma maneira tão injusta, mas tão injusta, que isso chegou na medida da iniquidade que o Senhor tinha para aquele povo, para o seu próprio povo. E aí, esses pecados, eles não ficariam impunes. É isso que Amós está dizendo. Sabe por quê, meus irmãos? Deus é santo. Deus é santo. Nós cantamos aqui. E o pecado causa a ira de Deus. Sabe? O que esse povo estava fazendo aqui, estava enchendo o cálice da ira de Deus na medida que precisava ser cheio. Esse povo estava causando no Senhor sentimentos angustiantes de ira. Isso fez o leão rugir. O pecado do seu povo fez o leão rugir. E é diferente no nosso tempo, meus irmãos. É diferente no nosso tempo. Será que nós chegamos, como povo de Deus, em uma época onde não há necessitado em nosso meio, onde os profetas que eram comprados pelos reis e profetizavam apenas prosperidade, isso acontecia lá ou acontece aqui também? A verdade é que nós, na igreja brasileira, temos uma enorme dificuldade de denunciar os problemas sociais que acontecem no nosso meio e na nossa sociedade. Nós estamos, por vezes, fechando os olhos para isso. E tem diversos problemas que acontecem na igreja e na sociedade, e a gente não quer tratar sobre isso. A gente não quer tocar no calo, a gente não quer tocar na ferida. Mas Deus está mostrando que nós precisamos tocar nessas feridas, nas nossas mesmo, como povo de Deus. Eu não estou falando que você tem que acusar o seu irmão por causa do pecado dele, sendo que você tem uma trave no seu olho, não é nada disso. É que nós, como povo de Deus, temos que parar e refletir sobre como que nós estamos agindo com relação aos necessitados, com relação aos fragilizados. E eu não estou falando aqui apenas de pobreza. Existem diversas pessoas que são fragilizadas na nossa sociedade, e não apenas por causa do dinheiro. Um assunto que é extremamente caro e que é dificilmente abordado na igreja, por exemplo, racismo. É uma injustiça social que acontece no nosso tempo, mas que a igreja tem dificuldade em tratar, em abordar. E nós vamos tocar nessas feridas no decorrer do livro de Amós, onde nós vamos esmiuçar mais os pecados do povo de Deus, porque os pecados das nações, Deus vai tratar no tempo dele, na medida dele. Mas o pecado do povo de Deus, nós como igreja, como corpo, precisamos discutir e precisamos falar sobre temas que são difíceis, mas que acontecem. Nós vamos tratar isso no decorrer. E Deus está tratando isso com o seu povo aqui no meio de Amós, e Ele está dizendo: vocês vão pagar por causa disso. Vocês vão pagar por causa da injustiça que vocês estão cometendo. O terceiro ponto, Deus vai mostrar aqui, por meio de Amós, que ninguém daquela geração iria escapar da condenação. No verso 13, como faz um carro carregado de feixes, eu os esmagarei ali, onde vocês se encontram. Os mais ágeis não encontrarão refúgio, ou seja, quem fosse mais rápido não conseguiria correr, não iria se livrar. Os mais fortes não poderão usar a sua força, e os valentes não conseguirão salvar a sua vida. Os que manejam arco não resistirão, os mais velozes não conseguirão fugir, e os que vão montados a cavalo não conseguirão salvar a sua vida. Até mesmo os mais corajosos entre os valentes fugirão nus naquele dia, diz o Senhor. Ou seja, naquela geração do povo de Deus, ninguém iria escapar. E de fato ninguém escapou, meus irmãos.
o julgamento veio sobre aquelas nações e sobre o povo de Deus. O julgamento veio por meio dos assírios. Os assírios, uma nação que na época em que Amós profetizou estava fraca, estava começando a se reconstruir, a reorganizar a sua força. Algumas décadas depois, eles ficaram fortes e eles invadiram todas essas nações que Amós profetizou. E eles foram um instrumento da ira de Deus para punir o pecado das nações ímpias e também do povo de Deus. Então eles foram levados em cativeiro, para o cativeiro, pelos assírios. E ninguém, nem os mais ágeis, nem os mais fortes, nem os valentes, nem ninguém conseguiu escapar. Naquele dia, no dia da ira do Senhor que foi derramada por meio dos assírios. Clisma, isso é terrível. Isso é terrível de se dizer. Parece até que o Deus do Antigo Testamento é diferente de Jesus. Como eu falei para vocês, a maior revelação de Deus no Antigo Testamento está lá em Êxodo, capítulo 34, verso 5. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou, olha, é Deus mesmo falando, o seu nome, né? O Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Esse Deus é o mesmo Deus que é Jesus Cristo. Um Deus bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, à vista e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Esse é o mesmo Deus, é o mesmo Jesus, que diz em João capítulo 3, verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo, meus irmãos, do Antigo e do Novo Testamento. Ele é bondoso, tardio em irar-se, misericordioso. Ele perdoa o pecado de até 1000 gerações. Mas ele continua sendo santo. Esse pecado causa nele uma tristeza profunda. Deus não se alegra em condenar o ímpio, mas de vez em quando ele precisa punir o mal. Se nós, que somos maus, ficamos indignados com a maldade, com a crueldade, se nós que somos maus, ficamos transtornados, externados diante dessas guerras que acontecem, se você viu vídeos da guerra entre Hamas e Israel, provavelmente você ficou externado com aquela crueldade e maldade que tem acontecido ali. Se nós, que somos maus, ficamos assim, imagine Deus que é santo e não pode ver o mal e não tolera o mal. Por mais misericordioso, compassivo e tardio em irar-se que ele seja, de vez em quando ele tem que derramar a sua ira sobre os povos. E quem poderá escapar da condenação? No livro de Amós ninguém escapou. Nem os mais ágeis, nem os mais fortes, nem os que estavam a cavalo poderiam escapar da condenação. Quem poderá escapar então? Nós,
que estamos em Cristo Jesus, poderemos escapar dessa condenação. Mas isso não significa que não tenhamos que tratar o pecado no nosso meio. O Senhor Jesus tomou o cálice da ira de Deus que era para nós. A condenação que estava sobre nós recaiu sobre ele. A pena que estava sobre nós, esse povo não teve condições de escapar. Mas nós temos condições de escapar por meio de Jesus Cristo. É somente por meio dele, meus irmãos. Porque nós não somos bons, pelo contrário. Nós somos maus. O ser humano é mau. As nações são más. Os governantes são maus. E nós vemos maldade o tempo inteiro. Mas nós precisamos tratar sobre esses assuntos como povo de Deus. Como Amós está tratando desse assunto aqui no livro. Nos próximos sermões nós vamos tratar sobre alguns pecados, algumas injustiças que acontecem no meio do povo de Deus. Porque embora a condenação não recaia sobre nós, porque nós somos justificados, nós também somos santificados. E como santificados, e tendo o Espírito de Deus em nós, esse mesmo Deus que se ira por causa do pecado que ele vê à sua volta, esse mesmo Espírito está em nós. Então nós também precisamos ficar indignados com o nosso pecado e com a injustiça que acontece à nossa volta. Nós não podemos nos calar e fechar os olhos para as injustiças que acontecem no nosso tempo. E nós vamos tratar disso. Justiça social não vai nos salvar, meus irmãos. Tratar sobre isso, fazer o verdurão que o pastor William quer fazer aqui, não vai nos salvar. Porque a justiça social não é o evangelho. Mas o evangelho, que é o poder de Deus que nos salvou, que é a obra de Jesus Cristo que nos salvou, esse evangelho tem que produzir em nós senso de justiça. Esse evangelho tem que produzir em nós um incômodo com a injustiça que acontece no nosso tempo. E eu tenho certeza que é por causa disso que, por exemplo, o pastor William ficou incomodado e quer, de alguma maneira, minimizar um pouco da necessidade das pessoas que estão aqui ao nosso redor. A obediência às leis de Deus não vão nos salvar, porque elas também não são o evangelho. Mas o evangelho, que é o poder de Deus em nós, que é o que Cristo fez por nós, isso vai produzir em nós obediência. Vai produzir em nós o senso de justiça e obediência. Para aquele povo não havia para onde fugir. Mas para nós temos uma escapatória, meus irmãos. Mas a justificação tem que andar do lado da santificação. Elas andam juntas. É impossível ter sido justificado por Cristo e ficar confortável com a injustiça que acontece à nossa volta. É impossível. Se você está muito confortável com a injustiça que acontece no seu trabalho, no seu bairro, na sua família, isso significa que nós precisamos despertar aqui, como Amós está despertando o povo de Israel. Vamos tratar sobre isso nas próximas semanas. E vamos ficar um pouco mais conscientes do que Deus quer para nós, como povo de Deus, no tempo em que nós vivemos. Amém? Senhor, eu quero orar como povo teu nessa manhã. Nós sabemos que não há um justo sequer, Pai. Todos pecaram e transgrediram a tua lei, transgrediram os teus mandamentos. E nós somos totalmente dependentes da misericórdia tua. Somos totalmente dependentes da obra de Cristo por nós.
E nós somos conscientes que é o Senhor quem nos salvou, Pai. Não são as nossas obras que irão nos salvar, mas nós fomos salvos por Ti. Todavia, Senhor, como povo Teu, eu quero nessa manhã pedir que o Teu Espírito possa nos instruir, nos tirar de uma zona de conforto com relação às injustiças que acontecem no nosso tempo, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixa fechar os nossos olhos para as injustiças que acontecem ao nosso redor. Nós não podemos ser coniventes com a maldade, com a crueldade, porque o Senhor não é conivente. E o Teu Espírito, Pai, que é santo, habita em nós. E se Ele habita em nós, Pai, Ele vai gerar em nós indignação para com as injustiças, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor possa usar o livro de Amós e essa série para nos despertar para diversas injustiças que acontecem no nosso meio, que acontecem na igreja brasileira, que acontecem no nosso tempo. Sejam elas injustiças sociais com o pobre, com a viúva, com o órfão, sejam elas racismo, sejam elas preconceito, sejam elas, Pai, qualquer tipo de injustiça, qualquer tipo de prática, ó Deus, que tente minimizar as pessoas e que seja, Deus, maléfica para as pessoas que são fragilizadas na nossa sociedade. Que o Senhor nos desperte para isso nas próximas semanas, que nós sejamos conscientes disso e possamos agir de alguma maneira para minimizar. Em nome de Jesus, amém.